Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e hoje vou responder mais algumas perguntas, que me fizeram ao longo da semana. Bom, na verdade, vou responder uma que tem várias perguntas inclusas, que é basicamente se vale a pena abrir uma comercializadora de energia. Então, eu já vou explicar algumas coisas, por exemplo, o que é uma comercializadora de energia e a lógica de mercado, por que você compraria a energia de um comercializador e não diretamente de um gerador, Então, vamos por partes, Bom, a primeira pergunta, então, é bem simples. O que é uma comercializadora de energia? Na prática, pessoal, para deixar bem claro, é uma empresa que é muito parecida com a estrutura de um escritório contábil. Ou seja, é um escritório com computadores, com pessoas que entendem do mercado de energia, que vão fazer basicamente as operações na Câmara de Comercialização. Ou seja, registro de contratos, vão monitorar o pagamento de encargos, vão basicamente acompanhar o calendário de operações da CCEE. E aí você tem duas formas, Você tem a originação da energia para clientes e você tem o trading, que aí seria comprar e vender energia, e aí a própria comercializadora compra e vende energia para ela mesma, então é um outro ambiente de mercado. Então a estrutura, ou seja, quem é que pode abrir uma comercializadora de energia? Na forma de empresa, qualquer um pode abrir uma comercializadora de energia no Brasil. É igual você abrir um time de futebol, é igual você abrir uma fábrica para fazer bonés. Ou seja, é um empreendimento, é uma empresa, qualquer pessoa pode abrir esse tipo de empresa no Brasil. Ah, mas como é que funciona a comercialização? Então, para você poder comprar e vender energia, prospectar clientes e tudo mais, aí você precisa fazer a adesão na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica do Brasil, que é a CCEE, que é uma associação privada sem fins lucrativos, administrada pelos próprios associados. Então, uma vez associado, futuramente você pode participar lá do CAD, que é o Conselho de Administração da CCEE. Bom, mas então vamos entender o que a comercializadora faz. Bom, quando a gente fala de originação, basicamente ela origina a energia de geradores e vende para os seus clientes, que hoje podem ser quaisquer consumidores do grupo A. E aí nós temos categorias de comercializadores. Existe o comercializador do tipo 1 e o do tipo 2. Um é não limitado, você então pode comercializar energia de forma ilimitada, qualquer montante, porque o risco é seu, o risco é bilateral, ele é só seu. Se a sua empresa quebrar, você quebrou. É claro que você atrapalha investidores, você atrapalha clientes, existem pessoas ali que estão orbitando a empresa que vão ser afetadas, mas se limita a pessoas que confiaram na empresa, a pessoas que se envolveram com a empresa. Não é algo, vamos dizer assim, de mercado, que vai quebrar o setor elétrico. Bom, e existe a comercializadora limitada. Essa é limitada a 30 megawatt médio mensal, o que, dependendo do preço da energia, atualmente daria algo na ordem de 5 milhões de reais, um pouco mais, um pouco menos, em termos de comercialização de energia. Então, tudo depende de preço, tudo depende de como isso vai ser feita, a forma de venda. Bom, o comercializador, então, assim, o que ele faz na prática? Ele compra a energia de geradores e vende para a carteira de clientes dele, Ou então ele faz o trading, ou seja, ele compra a energia por um preço e vende por outro. Tá? Bom, faz sentido abrir uma comercializadora de energia neste momento no Brasil? Faz todo o sentido. Por quê? Primeiro, vamos voltar um pouquinho no tempo, tá? Nos anos 90, quando o mercado livre de energia nasceu junto com o mercado cativo, sim, eles têm a mesma idade, os dois nasceram juntos, lá naquele programa de reestruturação do setor elétrico, que veio junto com muita coisa, junto com o Plano Real, muitas coisas que aconteceram basicamente no início de 1994 e um pouquinho antes ali com a transição. Bom, o que acaba acontecendo então? O comercializador, ele fazia sentido quando você pensava em grandes consumidores, porque naquela época você tinha uma barreira de entrada.
os consumidores eles eram muito grandes. Então falamos aí de 10 megawatts de demanda contratada. Então a lógica do mercado era você vender grandes montantes de energia. Então, para algumas empresas, né, muito grandes, por exemplo, a Gerdau, né, uma empresa muito grande no Brasil, né, a WEG, uma empresa muito grande no Brasil, esse perfil de empresa, né, empresas que são muito grandes, eles podem comprar diretamente do gerador. Por que eles fazem isso? Porque você vai comprar grandes montantes, vai comprar no atacado, né, e o preço então vai fazer mais sentido, né? Agora, quando você tem empresas intermediárias ou grupos de empresas, né, então várias filiais, por exemplo, você compra frações muito pequenas, o que para o gerador você não é mais interessante. Então, pegando a evolução lá dos anos 90 até hoje, a abertura de mercado trouxe empresas muito pequenas para o setor, né, pequenas no sentido de consumo de energia. E também você muda a lógica, né, de compra e venda. A lógica do atacado é uma lógica, e a lógica do varejo é outra. Inclusive, vou falar disso agora também, o pessoal confunde muito, né, a questão de atacado e varejo, né? Eu vejo muitos varejistas ofertando contratos e explicando para o cliente, né, como se fosse atacado, falando em modulação, sazonalização, flexibilidade. Gente, isso não existe em contratos de varejo, nem tem onde o varejista registrar isso para o cliente. O consumidor fica dentro de um perfil. Então o consumidor ele é só mais um número ali somado dentro do perfil, né? Mas eu vou explicar daqui a pouquinho. Vamos pegar a lógica aqui então, né? Então atualmente hoje nós temos qualquer empresa do grupo A. Então a demanda é qualquer uma. O que acaba acontecendo? Abaixo de 500 kW faz sentido a representação varejista ou então, se for possível, né, fazer uma comunhão. Essa comunhão, ela basicamente torna você um consumidor chamado de consumidor especial. E a diferença, né, é que se você é um consumidor especial por comunhão, por exemplo, de fato ou comunhão de direito, isso permite que você negocie no mercado atacadista. Então você tem como comprar grandes montantes e negociar, por exemplo, sazonalização, modulação, flexibilidade em contratos e outros parâmetros, né? Agora, no varejo é diferente. Se você olhar para um cliente, grupo A, por exemplo, 30 kW de demanda contratada, é uma potência muito pequena. Então, não faz sentido falar para esse cliente questões como flexibilidade, sazonalização. Não tem lógica isso, ele é muito pequeno, né? E, ao mesmo tempo, nem se aplica ao varejo. Como é que funciona, então, o varejista? O varejista, vamos supor que ele tenha 10 clientes e cada um deles consome 0,1 megawatt médio. Então ele vai ter um perfil com uma necessidade de aquisição de 1 megawatt médio mensal. O que ele vai fazer? O varejista vai adquirir essa energia do mercado e vai registrar a entrega no perfil. Ele não registra cliente por cliente, ele registra a entrega no perfil. Então, se a carteira dele exigia 1 megawatt médio e ele comprou 1 megawatt médio, pronto, ele tem lastro. O que pode acontecer agora? Ah, mas e se o cliente consumir mais? Mas fisicamente falando, não tem como ele consumir mais do que a estimativa feita, né? É uma questão física, não é uma questão econômica. Se o cliente ligar todas as lâmpadas da casa dele, né? Ou seja, se ele usar o máximo que ele puder, ele bate do limite da potência máxima instalada vezes o tempo, isso vai dar a energia máxima consumida. Então, quando você faz uma estimativa, você usa parâmetros de cálculo para justamente diminuir o risco. Então, vamos supor que o cliente tenha consumido um pouco mais. Todos os 10 clientes. Olha só, né? Isso, assim, estatisticamente é difícil, né? Mas então todos os 10 clientes consumiram um pouquinho mais. Então, ele ao invés de precisar de 1 megawatt médio no perfil, todos os clientes somaram ali um pouquinho mais e no final somou então 1,1 megawatt médio. Não tem problema, o varejista ele faz uma aquisição no mercado de curto prazo para aparar essa aresta, né? Então veja que o risco é do varejista, por quê? Porque é ele que faz as operações de mercado. Se ele comprou isso de um gerador, né, é ele que tem que arcar com o risco do contrato com o gerador. Então, no mercado de varejo, qual é a lógica que se coloca ali?
o consumidor ele faz o consumo que ele quiser fazer, vai provavelmente estar dentro da estimativa do varejista, e o varejista então ele já fez a aquisição, ou seja, ele já tem a programação financeira para adquirir essa energia, ou já adquiriu essa energia, né, já tem o contrato programado, né, já tem essa negociação pronta, né, e ele vai então simplesmente registrar na CCE essa entrega. Então, por que faz sentido hoje você ter uma comercializadora de energia ou abrir uma? Porque no cenário atual, nós temos aí uma expectativa de 200 mil clientes no Grupo A, mas na abertura de mercado teremos então, né, basicamente 90 milhões de unidades consumidoras. E eles não vão negociar como se fosse atacado. Eles vão negociar normalmente da mesma forma que eles já faziam com a distribuidora. Ou seja, você assina um contrato e negocia apenas o preço, que seria reais por megawatt-hora, e pronto, não precisa fazer flexibilidade, sazonalização, modulação para cliente grupo B de varejo. Ele não tem como consumir mais energia do que a máxima estimada para ele. É claro que você pode errar a estimativa, mas são cálculos tão básicos, né, que, poxa, realmente a empresa tem que assim, se esforçar muito para errar dessa forma, né? Se você tem um engenheiro ali que consegue fazer a análise, ele vai acertar, não tem como, é um cálculo muito simples para um engenheiro, por exemplo, errar a estimativa de energia de um grupo de clientes de potência tão pequena, né? E ao mesmo tempo, se você olhar para o histórico dele, que ele já tinha no mercado cativo, o consumo não vai ser tão diferente, né? Ah, Josemar, mas se eu ofertar um preço mais baixo, ele vai consumir mais. Sim, mas ele vai até um limite, né? Ele, fisicamente não consegue ultrapassar aquele valor. Então, veja, faz sentido hoje você abrir uma comercializadora de energia, por quê? Porque qual é a lógica de mercado atual? A lógica é uma única empresa no mercado cativo administra milhões e milhões de consumidores. E essa empresa também administra, né, não só a contabilização da energia, mas também a rede, a infraestrutura. E isso sempre dá problema, né? O mercado cativo está cheio de problemas aí. Quando você descentraliza e o cliente agora é o centro do mercado, ou seja, o cliente decide de quem ele vai comprar a energia. Essa comercializadora também tem uma outorga dada pela ANEEL, a mesma outorga que a distribuidora recebe. Essa comercializadora está associada na CCEE, a mesma associação que a distribuidora tem. Os pré-requisitos e a fiscalização é a mesma. A diferença é que você coloca a distribuidora agora no papel de distribuidora e os clientes têm que escolher quem vai ser o comercializador, aquele que vai fazer os registros e as operações de mercado, ou seja, a parte contábil, que não tem nada a ver com a infraestrutura do setor elétrico, né? Bom, mas até quando vai fazer sentido você abrir uma comercializadora de energia no Brasil? Isso depende um pouco de como vai ser a velocidade da abertura de mercado, né? Atualmente, ainda tem espaço para mais comercializadores, porque se você tem um perfil de 200 mil unidades no Grupo A, e hoje tem um pouco mais de 500 comercializadores, e lembrando que essas unidades do Grupo A consomem grandes montantes de energia, você entende, né, que fazendo uma razão ali, você encontra um número bom de clientes por comercializadoras, né? Agora, é claro que todo o mercado segue a mesma lógica. Então, no início, você tem muitas empresas surgindo, então muitas comercializadoras. Depois de um tempo, aquelas que são ineficientes, aquelas que não sabem trabalhar, vão quebrando e vão saindo de cena. As comercializadoras que são eficientes e sabem trabalhar, o que vai acontecer? Elas vão crescendo. E existe um meio termo, que é aquela comercializadora que sabe trabalhar, mas ela fica um pouco estagnada. Ela não está conseguindo crescer, por quê? Não dá para todas as empresas crescerem em um mercado finito. O número de consumidores ele é um só, né? Então não dá para você crescer sem ter mais clientes. E aí o que acaba acontecendo? A empresa que conseguiu crescer mais que a outra e tem um poder econômico superior, ela vai tomar uma decisão que é basicamente ou eu fico estagnado, né, porque eu bati no topo, ou então eu vou comprar o meu concorrente. E aí é o último nível de mercado, ou seja, você forma grandes empresas ali e elas basicamente começam a se equilibrar
onde você tem poucas empresas no mercado. Só que estamos longe disso, né? Por quê? Primeiro, o mercado ainda está começando, então hoje esse mercado ele representa 0,5%. Veja, o mercado livre de energia ele é 0,5% do mercado cativo, se você comparar em números, né? Se você comparar em volume de energia, aí eles estão mais ou menos iguais, porque os clientes são muito grandes de um lado e muito pequenos do outro, né? Mas numa eventual abertura de mercado, primeiro, você vai ter uma expansão do varejo, então é importante você abrir uma comercializadora hoje e conseguir a habilitação varejista ao longo do tempo para poder pegar o timing correto quando o mercado abrir para grupo B. Isso, inclusive, ajuda o próprio mercado, porque existem muitas pessoas que usam o argumento, né, de que o mercado não estaria preparado para poder administrar essa quantidade de clientes, sendo que no mercado cativo atual, os clientes já estão ali, já estão consumindo, né? Ou seja, o mercado já existe. Nós estamos apenas pensando numa descentralização, ou seja, deixar o cliente decidir se ele quer ser abastecido pela distribuidora de energia ou ter outro fornecedor. Lembrando que a questão estrutural não muda nada. A distribuidora, no papel dela, né, de ser a mantenedora, digamos assim, né, da rede elétrica, de ser então a responsável pela infraestrutura, esse papel é só dela. E olha, vai demorar alguns anos, né, para alguém tirar esse papel dela, né? Então, em resumo, o que é uma comercializadora de energia? É uma empresa que tem um formato de escritório muito semelhante a um escritório contábil, né, em estrutura, né, pessoas no computador, acesso à internet, softwares específicos, né, softwares de gestão, software para fazer cálculos tributários, né, também softwares para acesso, por exemplo, a estimativas climáticas, né, você acaba tendo que observar o clima um pouco melhor do que se faz normalmente, né? Bom, então essa empresa pode comprar e vender energia, e aí assim, faz sentido um cliente comprar energia da comercializadora? Por que ele não compra diretamente do gerador? Porque o gerador tem o interesse em vender montantes um pouco maiores, e os clientes pequenos do varejo vão comprar frações de 0,001 megawatt médio. Então faz mais sentido para o gerador vender montantes de 1 megawatt médio ou mais para comercializadoras, e aí a comercializadora fica com o risco, que é o risco, né, de capilarizar essa energia. Por que teria risco? Né? As pessoas falam, mas qual que é o risco? Né? Ele comprou a energia, para vender é fácil, tem o mercado de curto prazo, por exemplo, né? Líquido automático. Não existe risco de não conseguir vender a energia. A energia do Brasil sempre pode ser vendida, basta liquidar no mercado de curto prazo. Porém, olha só, né? O preço de liquidação, o preço de venda, pode ser muito menor do que o preço que você adquiriu do gerador. Então, o risco de mercado é você comprar por um preço de mercado e vender por um preço muito abaixo de mercado, né? Isso é um risco muito grande. Mas a comercializadora ela tem um processo, né, uma gestão de formação de clientes, né, formação de carteira. Então, conforme ela vai prospectando, existe uma lógica em deixar a exposição no mercado de curto prazo, digamos, um pouco maior no início e um pouco menor depois. Por exemplo, se o preço do mercado de curto prazo ele é tão baixo que gera um risco de exposição, então vou usar isso a meu favor. Vou comprar só no mercado de curto prazo. Ah, mas e o risco do preço subir? Bom, aí é o origina do gerador. Então, você tem mecanismos, né? Você precisa acertar o timing da operação. Você precisa ter um bom planejamento. Você precisa trabalhar, né? Precisa, de fato, né, saber o que você está fazendo, né? Bom, é fácil abrir uma comercializadora hoje no Brasil? Não é fácil, pessoal. Tá? É burocrático, exige, né, um patrimônio líquido mínimo, hoje na ordem de 2,2 milhões. Né? E lembrando, você não tem que fazer o aporte desse dinheiro. Isso é um balanço que se faz. Você tem que demonstrar que você tem esse patrimônio e que ele vai ficar na empresa para garantir os ativos. Tá? Ah, mas eu não tenho nenhum cliente, né? Como é que eu vou fazer? Quais são meus custos?
O custo é um custo de um escritório, é a locação da sala, se você já tem, então você não tem esse custo do aluguel, uma boa internet, custos de software, contratar pessoas e ter o dinheiro para fazer o aporte da energia. Quando você compra, você tem que pagar. Quando você vende, você tem que vender por um preço bom e girar isso, né? Como qualquer outra indústria, como qualquer outro mercado. Você compra um produto e vende ele no mercado, né? Bom, então espero que eu tenha respondido as principais, né, dúvidas aqui, né? Bom, e a questão agora de parâmetros atacadistas, né? Por que o varejista, às vezes, ele explica ao mercado usando parâmetros de atacado, falando que vai dar flexibilidade no contrato, que é de 100%, falando que vai fazer uma sazonalização, ou seja, não tem lógica isso no sentido técnico, mas comercialmente falando, tudo bem, porque é uma forma de educar o cliente. É mais ou menos como lá no início, né, do setor de telecomunicações, onde você precisava explicar que a pessoa ia ser sócia da empresa de linha telefônica. E quando esse mercado abriu, nós tínhamos que usar expressões diferentes, né? Como falar em portabilidade de dados, né? Ou seja, você passa por uma reeducação de mercado e não tem como você não usar expressões, jargões, né? Ou seja, linguagens do mercado, vamos dizer, anterior, né? Aqui, no mercado atacadista, você consegue explicar o que é uma modulação, o que é uma sazonalização, o que é flexibilidade, o que é um take or pay, quais são os parâmetros contratuais básicos, né, que se exige, mas no contrato de varejo nem sequer é uma venda de energia. Veja, é um contrato de representação, é uma prestação de serviços onde o consumo de energia, ou seja, a energia que será entregue pela distribuidora, vai ser registrada no perfil do comercializador varejista e ele vai precisar originar essa energia no mercado. Ele é responsável por fazer a contabilização. Então não existe um contrato de compra e venda de energia propriamente dito. É um contrato de representação varejista. Você não pode ser um associado para negociar, então você será representado por um associado. E esse associado, ele tem um perfil onde tem vários clientes consumidores, ele registra a entrega da energia ali. É muito parecido com a forma, né, que a distribuidora faz. A distribuidora ela também tem um perfil que se chama mercado cativo. Ela compra a energia de várias formas, né? Compra em leilões, compra em CBRs, recebe cotas compulsórias, né? E ela registra a entrega na sua área de concessão, que é o perfil dela. Né? Ela registra a entrega ali e pronto. E aí ela faz um faturamento. O cliente paga pelo que ele consumiu e a distribuidora usa esse dinheiro para manter os seus serviços, para manter então as suas futuras, né, aquisições de energia para a distribuição. É a mesma lógica. A diferença é que você descentraliza esse mercado. Você tira da distribuidora essa obrigatoriedade que apenas ela, né, poderia fazer a originação da energia e permite que empresas quaisquer do setor, né, que tenham uma outorga da ANEEL, que sejam associadas da CCEE, ou seja, são monitoradas pelo mercado, né, que essas empresas, então, passem a negociar a energia e originar a energia para o cliente. E aí, mercado de atacado é diferente. No mercado atacadista, você se torna um consumidor livre, ou seja, você pode escolher agora o seu fornecedor diretamente e você negocia diretamente com ele. Então você vai negociar os parâmetros contratuais mesmo, né? No atacado, você tem que negociar a sazonalização, porque do outro lado tem um gerador, ele precisa entender se ele tem lastro para cobrir essas operações e até mesmo se ele vai precisar fazer operações extras para cobrir você. Né? Você também tem a questão do risco de mercado, porque o gerador ele quer o menor risco possível, afinal, ele já tem todos os riscos de engenharia, ele já tem todos os riscos de mercado. Não faz muito sentido ele absorver novos riscos, como o risco de inadimplência, o risco de preço, né? Ou seja, riscos de crédito, riscos de mercado, todos os riscos que podem ser adicionados na transação comercial. Então ele procura quem? Uma contraparte mais confiável e encontra então o comercializador de energia que assume riscos
que aí o gerador acaba, né, tendo um pouco mais de conforto ali nas operações dele. Certo, pessoal? Bom, espero que eu tenha conseguido explicar, né? O vídeo ficou um pouco longo. Deixo o convite, né, para que conheçam então o nosso grupo de negócios, o nosso curso de Mercado Livre de Energia. Lembrando que temos um grupo, né, um networking no WhatsApp, então o link está também aqui na descrição deste vídeo. Certo, pessoal? Então um grande abraço a todos e até o nosso próximo aqui, né, perguntas e respostas, né? Eu gostei desse formato aqui porque basicamente, como as perguntas são muito repetitivas, acaba ajudando porque eu tenho a impressão que muitas pessoas têm as mesmas perguntas, né? Claro, dentro da nossa bolha aqui do setor elétrico, né? E é isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal.